Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, se passaram alguns anos aí, né? 7 anos da partida que a gente viu do Lasker contra o Capablanca. O Lasker venceu em 1914. A gente tá em 1921. A Primeira Guerra terminou em 1918. Então já se passaram alguns anos. E o Capablanca voltou a insistir aí que quer um match valendo o Mundial contra o Emanuel Lasker. Eles já haviam tentado, né? Algumas no passado, se eu não me engano, em 1911. Mas o Lasker impôs muitas condições lá, o Capablanca se ofendeu, enfim, rolou ali um desentendimento. E não tivemos o duelo entre os dois. Se passaram muitos anos agora e a gente está em 1921 e o Capablanca continua. O Capablanca está insistindo. O Lasker já está há 27 anos como campeão mundial. O Capablanca ele vem mostrando que realmente era alguém para marcar história no xadrez. O Mozart do xadrez aprendeu a jogar sozinho com 4 anos de idade. Corrigiu o pai dele muitas vezes logo de pequeno. Com 20 anos detonou o americano lá, o Frank Marshall. Detonou o Frank Marshall. Então assim, e vem aí no cenário internacional vencendo todo mundo, mostrando o xadrez. É a evolução aí do Lasker, né? É um xadrez posicional, mas mais preciso, né? Toda aquele resquício do romantismo que ainda tem no Lasker, apesar aí dele tá evoluindo no xadrez posicional, que começou lá com o Steinitz, né, gente? Vamos seguindo a nossa playlist, né? O Steinitz, o pai do xadrez moderno, o Lasker aprimorou e o Capablanca certamente vem aprimorando. O Capablanca no seu auge, né? E aí ele conseguiu realmente desafiar o Lasker para esse Mundial. O Lasker já pressentindo, né, que não seria um match fácil, ele preferiu não jogar. Ele a princípio falou, não, olha, vamos fazer um negócio, Capablanca? Eu já tô há muito tempo aqui, o título é seu, cara, não precisamos nem jogar, né? Não é fácil, gente, né? Depois da ascensão, né? Vem a queda, não tem jeito, né? E aí o Capablanca falou, não, eu não seria digno, né? Eu ser o campeão mundial dessa forma, eu quero realmente jogar, né? Eu quero jogar contra você, Lasker, e quero merecer esse título, né? E o Lasker, não, então deixa eu jogar como desafiante, o título já é seu, ficou nessas, né? Praticamente já derrotado antes de começar, né? Enfim, já pressentindo toda a força aí do Capablanca. E vamos dar uma olhada então nessa partida aqui desse match de 1921, valendo então pelo Mundial. O José Raul Capablanca, o cubano, o Mozart do xadrez, jogando aqui de brancas contra o Lasker de negras. O Capablanca começa aqui com D4, peão da dama, temos D5, cavalo F3, E6, C4, cavalo F6. Caímos então no gambito da dama transposto aí, né? O gambito da dama recusado, no caso. Bispo G5, cavalo de bem D7, E3, agora abrindo para esse bispo poder se desenvolver. Bispo em E7, e aqui as brancas começam a postergar o desenvolvimento desse bispo. Por quê, né? A qualquer momento as pretas podem capturar o peão. Então, se você movimenta o seu bispo, seja para E2 ou seja para D3, você vai ser obrigado a mover o bispo de novo para capturar em C4. Vai perder um tempo, né? Então é muito comum nesse tipo de posição as brancas postergarem um pouquinho o desenvolvimento desse bispo. Cavalo C3 foi jogado, desenvolvendo mais uma peça, roque. E agora, torre C1 primeiro, né? Mais uma vez postergando aqui o desenvolvimento desse bispo. Faz todo sentido, o centro está fechado ainda, não há muitas possibilidades de ataque ao rei. Então dá para postergar um pouquinho mais esse roque aí, né? Torre 8, dama C2, mais uma vez tentando aí postergar, mas são lances bons, né? Vale a pena dizer que não adianta você querer postergar e ficar fazendo lance ruim, né? Então todos esses lances fazem sentido, né? A torre aqui, essa coluna possivelmente vai ser aberta, né? A dama e a torre fazendo uma pressão nessa coluna, a dama também numa excelente diagonal, né? O bispo vai poder depois se juntar à dama nessa diagonal. Então todos esses lances fazem sentido, tá, gente? Não é apenas postergar, mas você vai invertendo a ordem aí até se por acaso as negras capturarem, você ganhou um tempinho, né? Deixou de perder um tempo, na verdade. A partida continua com C6 e agora não dá mais para enrolar, né? Bispo D3, as negras fazem as brancas perderem o seu tempinho com D, toma C4, bispo toma C4, cavalo D5, bispo toma em E7, torre toma em E7, roque, cavalo aqui em F8, manobrando esse cavalo então, e depois de torre de F em D1, bispo D7, e o próprio Capablanca comenta aqui nessa posição que ele não considera esse sistema aqui adotado pelo Lasker, ele não vê como é que esse sistema pode ser bom, né? Com esse bispo aqui não conseguindo jogar,
com o cavalo em F8, a torre meio que atrapalhando a dama, e nenhuma possibilidade de ataque ou ruptura, né? Então o Capablanca faz esse comentário, que ele não enxerga como é que esse sistema aqui do Lasker pode ser bom. Mas enfim, o Lasker é o campeão mundial, é um excelente jogador, e mesmo você achando que isso não é bom, você tem que mostrar porquê no tabuleiro, né? Então, aliás, o xadrez é todo em relação a isso, né? Tá todo mundo sempre querendo provar a sua tese de alguma coisa. A partida segue aqui com E4, cavalo B6 e agora o lance bispo em F1, né? Vale dizer que esse cavalo aqui poderia ter capturado aqui em C3, mas ao jogar cavalo aqui em B6, as pretas fazem uma manobra defensiva, né? Esse cavalo volta com um tempo aqui sobre o bispo, fazem as brancas perderem um tempo nesse ataque que eles vêm construindo aqui no centro, né? Então bispo em F1, a torre C8, B4. Olha só, gente, esse lance daqui, o próprio Capablanca comenta também que por não haverem bispos pretos, né, bispos de casas escuras em nenhum dos lados, a estratégia dele se baseia toda nisso, em tentar dominar as casas escuras, uma vez que não há bispos de casas escuras. Então B4 evita o lance C5, né? E a estratégia dele futuramente é conseguir colocar o cavalo dele em D6, porque o cavalo dele em D6 não vai ser muito fácil tirar ele daí sem ter um bispo de casas escuras, né? Então bacana esse lance B4 aqui do Capablanca, tem todo um fundamento aí por trás. Bispo em E8 foi jogado e agora o lance Dama B3. O Capablanca mais uma vez explica esse lance, ele fala que ele gostaria muito de jogar A4 já, mas ele não quer que as pretas joguem Dama D6 com um tempo sobre o peão e depois colocarem a dama em F4, né? Então olha a visão de jogo aqui do Capablanca, né? Então por isso que ele joga primeiro dama em B3 para esse peão de B4 ficar defendido e depois de jogar A4 as pretas não terem a possibilidade aí de jogarem dama D6 com um tempo sobre o peão e se dirigirem para F4 no futuro, né? Agora se a dama jogar dama D6, E5 evita a entrada da dama, né? Então a partida seguiu com torre aqui de C7 e agora sim A4, cavalo G6, A5, olha como as peças das negras vão ficando restritas, cavalo aqui em D7, olha que a posição aqui não é muito boa, né? Aparentemente. E5 foi jogado e agora dando a casa E4 aqui para o cavalo, esse cavalo quer vir para D6. B6 foi jogado, cavalo em E4, torre B8 já tirando então a torre de uma possível casa de ataque, depois que o cavalo viesse para D6 e colocando a torre aqui na mesma coluna da dama, né? Ameaçando capturar o peão. E aqui o lance jogado foi dama C3, tirando então a dama da mesma coluna da torre. E aqui o Capablanca confessa que talvez dama 3 tivesse sido um pouco melhor. Tá? Por quê? Depois de dama C3, a partida seguiu com cavalo em F4, esse cavalo quer vir para D5. E depois de cavalo D6, as negras jogaram o cavalo D5 com um tempo sobre a dama. Tá? Então naquela posição, se ele tivesse jogado dama em A3, as pretas não teriam esse tempo. Aqui ele perde um tempo, ele continua com dama em A3. Tá? Então já deu para entender por que dama em A3 lá teria sido melhor, né? A partida segue com F6, tentando então... tem que lutar aí no centro, né? Tirar o posto avançado, quem sabe, desse cavalo. E agora a partida segue... Bom, esse bispo agora vai poder jogar, né? Vai poder vir para G6, se tornar uma peça bastante forte, uma peça bastante ativa. Então, cavalo toma em 8 foi jogado, abdicando aí do seu cavalo forte, que está numa cesta horizontal, mas por conta aí desse bispo, né? Que poderia ganhar muita força na posição. Dama toma em 8, E toma em F6, G toma em F6, aqui o Capablanca comenta que se tivesse capturado com qualquer um desses cavalos, o peão de E ficaria muito fraco, né? Ficaria um peão sozinho, aí, um peão isolado, ficaria um peão fraco. Tá? Então G toma em F6 e a partida segue agora com B5. E a ideia do Capablanca é trocar todos os seus peões aí da ala da dama para não ter que se preocupar com isso. A torre de B em C8 foi jogado, B toma C6, torre toma C6, torre toma C6, torre toma C6, A toma B6, A toma B6. O Capablanca se livrou dos seus peões aí da ala da dama e agora vai poder focar no centro e na ala do rei. A torre E1 foi jogado, colocando pressão aqui no peão de E6, apesar dele estar muito bem defendido, mas já colocando uma certa pressão. A partida seguiu com dama aqui em C8, cavalo D2 e aqui o Capablanca comenta que é o único lance que ele tinha guardado aí para fazer nas suas análises, nos seus cálculos aí durante a partida, que seria o lance que daria a iniciativa para as brancas, né? Porque de D2 esse cavalo vai para E4 e vai se tornar um cavalo bastante ativo aí na posição.
Cavalo em F8 foi jogado. É um lance defensivo, segurando casas importantes aqui, como E6, G6, H7. Né? O cavalo é sempre um bom defensor aqui para o rei. Cavalo em E4 foi jogado. E aqui o lance jogado pelas negras foi o lance dama aqui em D8. Não daria para ter jogado F5 diretamente, porque o cavalo poderia vir aqui para D6 ou até mesmo para G5, teria casas importantes. Então o lance jogado foi dama D8, segurando aqui a casa de D6. E a partida segue com H4, a torre C7. E aqui, mais uma vez, um comentário aqui do Capablanca. Ele diz que o melhor lance da posição talvez tivesse sido H6, com ideia de jogar F5 e não permitir o cavalo indo para G5. Né? Então poderia ser um bom lance defensivo aí, H6. Mas depois de torre C7, a partida segue com dama B3. E agora o plano aqui das brancas é tentar se livrar desse cavalo aqui de D5, que é uma excelente peça defensiva. Então lances como bispo C4, cavalo C3 virão. As brancas tentarão a todo custo tirar esse cavalo daqui. A torre de G7 foi jogado, G3. Então defendendo aqui, essa estrutura está muito bem defendidinha, né? A torre aqui em A7, bispo C4, partindo para o plano de eliminar o cavalo. Torre em A5 e agora cavalo C3. Cavalo toma C3, dama toma C3. Aqui o Capablanca foi bem sucedido no plano de eliminar o cavalo. E agora ele deve continuar então com um ataque aí na ala do rei. Rei F7 foi jogado, trazendo mais uma defesa aqui para E6. O cavalo e o rei estão defendendo. Dama em E3, fazendo uma pressão realmente nesse peão de E6. Dama D6, mais uma defesa. E agora dama em E4. Começa a sobrecarregar aqui um pouco, né, as negras. Agora esse cavalo está defendendo em E6, está defendendo em H7. Essa dama está ameaçando uma entrada forte aqui em B7. As pretas estão meio que, né, tentando se equilibrar ali, fazer malabarismo na posição, tentar defender tudo, mas uma hora a sobrecarga pode levar a ganhos materiais. Né? Uma das formas de você ter um ganho material numa partida é a sobrecarga. Aqui a partida segue com torre em A4, atacando aí o bispo, mas primeiro com dama B7 cheque, rei G6 e agora dama C8, defendendo o bispo e escravizando a dama aqui na defesa do cavalo de F8, tá bom? Aqui um lance interessante, se você quiser até depois fazer essa análise a título aí de exercício, né? Se daria para jogar H5 ou não, né? Na verdade daria, seria um bom lance na posição, mas seria gostoso aí você tentar encontrar a continuação, né, desse ataque, né? Mas o lance dama C8 foi um excelente lance. Foi o lance jogado na partida. E a partida segue aqui com dama B4. Né, fazendo uma pressão agora no bispo aqui de C4. Ele está atacado duas vezes. Torre C1 defendendo. Dama em E7. A dama mantendo aqui a defesa no cavalo. E agora o lance jogado foi bispo D3 cheque. Rei H6. Torre aqui C7 atacando a dama. Torre A1 cheque. Rei G2. E agora a dama está atacada. A dama deve sair daí e continuar defendendo o seu cavalo. Dama D6. E agora eu te pergunto, como continuar, né? As brancas parecem estar com uma iniciativa bacana, tem uma torre na sétima, né? Essa dama aqui está meio escrava, defendendo ali o cavalo, enfim, o bispo está muito bem colocado, né? Mas agora o peão de D4 está caindo, a dama está ameaçando vir aqui para D5 com alguns cheques e tal. Como continuar nessa posição? Será que as brancas têm algum lance aí que dê alguma iniciativa, que dê alguma vantagem na posição? Será que existe algum ataque? Se você quiser dar pause e encontrar então um lance aí bastante interessante da posição, o lance jogado na partida, vale a pena, tá bom, gente? É uma sequência arrematadora, na verdade, tá bom? E espero que você encontre. E o lance jogado então na partida, o Capablanca faz um lance e o Lasker abandona. O lance jogado aqui na posição foi o fortíssimo lance, dama toma aqui em F8 com cheque. Espero que você tenha encontrado esse bonito lance, né? Aqui tá dando cheque e ao mesmo tempo atacando aqui a dama, né? Não dá para recusar essa dama, né? Não daria, né? A partida teria que continuar com dama toma aqui em F8 e aí o bonito checkmate aqui com o torre toma em H7, né? Olha só o bispo cobrindo todas essas casas, a dama cobrindo essas duas casas, né? A torre, né? Defendida aí pelo bispo e o peão aqui segurando a casa de G5, né? Então olha só, todas as casas aqui em torno do rei tomadas, o rei atacado, um belíssimo de um checkmate, né? Então muito bonito esse arremate depois de dama D6, dama toma em F8 aqui com cheque e
o Emanuel Lasker abandonou a partida. Gente, esse match não deu realmente para o Lasker, ele sabia, né? E esse match então terminou, foram 14 partidas, 10 empates, né? 10 empates das 14. Vale dizer que foi realmente bem disputado, mas o Emanuel Lasker infelizmente não conseguiu nenhuma vitória contra o Capablanca. 4 vitórias para o Capablanca. Então foram 10 empates, 4 vitórias para o Capablanca e, portanto, o Capablanca se torna aí o novo campeão mundial. É superioridade incontestável, né? 4 vitórias. Mas vale dizer que o Lasker lutou bravamente, né? Fez jus aí aos seus 27 anos de título, com os 10 empates das 14 partidas. Mas realmente o Capablanca é o cara que veio para a história, é o cara que viria, né? Entrar para a história aí, é realmente o cara que merece receber o cinturão, né? Tava com o destino preparado para isso. É claro que tem muita luta, né? Muito estudo, muita dedicação, muita ação aí pelo senhor José Raul Capablanca para chegar nisso, né? Não é meramente uma questão aí de destino, mas ele seria o cara, né? A entrar na história aí como próximo campeão mundial de forma merecida, de forma honrosa, né? Ele não aceitou simplesmente receber o título do Lasker, ele quis realmente executar isso, né? No tabuleiro, né? Então é isso, novo campeão mundial, José Raul Capablanca, tido por muitos aí também como o melhor jogador da história, ou certamente está entre os melhores jogadores da história. E a gente segue então com a nossa playlist. Vamos encaminhando, vamos pra frente. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!